aqui e não me deixa mentir. Eu fugi de responsabilidade. Responsabilidade. Isso não é uma brincadeira. Vou falar aqui sobre Davi, Salmo 51. Deus ele perdoou Davi. Davi orou, Deus perdoou Davi. Mas por que Deus não perdoou Saul? Porque de Davi Deus não tirou o Espírito Santo, mas de Saul ele tirou. Sabe por quê? Porque Davi pecou voluntariamente, Saul pecou não fazendo o que Deus mandou fazer. Quando Deus te manda fazer algo, quando Deus ordena você a fazer algo, quando Deus escolhe você para você fazer algo, é um perigo muito grande quando você não faz. Você está negligenciando a ordem daquele que criou o céu. Glória a Deus, Pai, aleluia. Às vezes a gente erra, peca e pagamos e colhemos por aquilo que plantamos. Mas uma coisa é quando Deus chama você para um propósito, ao qual você chamou um monte, pediu um monte, orou. Eu quero isso. Você quer Deus te dar um propósito, e Deus manda fazer algo. Eu agora não quero fazer. Não é simplesmente assim. Não é simplesmente assim, isso é muito sério. Vidas de pessoas entram em declínio por causa disso. Deus manda fazer e simplesmente não vou fazer. Deus fez o que falou. Tirou o Espírito Santo da vida dele, que era desobediência. É importante demais. Mas aconteceu que o pastor Antônio Caboclo, não sei se vocês conhecem, não é saudoso porque há muito tempo que eu não vejo, mas está vivo, graças a Deus. Me levou a pastor e hoje eu estou aqui, juntamente com a minha esposa, nós congregamos lá perto de Conceição de Macaú, indo para a Conceição de Macaú. Tá? E a gente vai regressar para lá. Estamos lá, com a presença de Deus, fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. Hoje nós estamos aqui. Eu peço para os irmãos, que estão aqui na minha frente, interceda por essa palavra. Por favor. Interceda por essa palavra. É que Deus fala no nosso coração. Amém? Eu e minha esposa éramos drogados, eu usava muita cocaína, bebia. Conheço o nosso amado irmão aqui. Nós estávamos no mesmo bairro da Praia Campista, ele me conheceu, né? Quando eu era uma pessoa, que não posso dizer para vocês, deplorável na mão mundial. Com drogas, bebendo, noitada, já me levou a lugares, essas mães aqui tocaram fundo do poço. Já me levou a lugares que me fez ver que hoje está aqui. Eu me torno um adversário muito grande por ele. Porque Deus me permitiu ser massacrado nas mãos de Satanás, mas ele com mão forte foi lá e me tirou. Hoje eu estou aqui. Eu falo para vocês que eu entrei no culto, o pastor Antônio Caboclo alugou uma loja lá na Praia Campista, uma loja grande, e os valores aquisitivos muito altos. Eu não sei como é que ele foi pela fé mesmo para poder alugar aquele lugar, para poder fazer culto. Ficou pouco tempo lá, mas no pouco tempo que ele ficou, eu pude entrar numa campanha que lá foi feita e foi falada uma palavra lá no altar. Ele falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Eu ainda estava drogado sentado no banco. Eu tinha cheirado cocaína e estava sentado no banco. Chorei o culto todo. Sabe por quê? Porque eu já coloco uma algema na nossa mão. Às vezes você quer sair daquela vida e você não consegue. Tem pessoas que às vezes lidam com gente na sua casa, na sua sociedade. É sem vergonha, não é não. Pode até ser que a pessoa não quer sair daquela vida, mas tem muita gente querendo sair e não consegue. Foi a minha situação. Ele quer sair daquela vida e não consegue, estar aprisionado. Outrora vivia como um passarinho, só olhando para o bicho dentro da gaiola. Mas houve um momento em que pisou naquela paletinha dentro da gaiola e a tampa se fechou e o diabo prendeu. Foi chamado vício. E agora para sair? Só as mãos poderosas de Deus. Só o braço forte, como foi cantado aqui hoje. Punho de aço para nos tirar.
Jesus falou, né? O valente entra na casa do valente, rouba os bens do valente. É Cristo. Entrou lá e me tirou lá de dentro. Não responde. Para a glória de Deus. Eu louvo o Senhor por isso. Amém? Como eu vos falei, amados, que eu não falaria sobre escatologia, mas eu queria falar sobre a doutrina de Balaão. Nós vamos regressar a 1500 e poucos anos atrás, aonde o Senhor falou para João Batista fazendo referência lá atrás. Olha só como é que Deus se deixa ser conhecido através da sua palavra. Deus não negligenciou uma referência de 1000 e poucos anos, 1500 e alguma coisa, lá atrás. Ele usou aquela referência para poder falar para a igreja de Pérgamo. Que dentro da igreja de Pérgamo tinha uns que andavam com os mesmos costumes, com a mesma doutrina, com o mesmo comportamento de um homem que há 1500 e poucos anos não andava, porque a palavra do Senhor é referência para nós. Jamais devemos negligenciar. É difícil conhecer Deus. Não, Deus se deixa ser conhecido. Não dá para conhecer Deus em toda a sua integralidade, integralmente, mas Deus se deixa ser conhecido pela sua palavra. Que é um exemplo simples, que eu sempre uso esse exemplo. Se você, todo mundo conhece a história de Saul. Ah, Saul errou, Saul, Deus tirou o Espírito Santo dele. Ponto. Aí você volta e faça uma análise. Por que Deus tirou o Espírito Santo de Saul? Porque Saul errou duas vezes. Mas por que Saul errou? O que Saul fez? Ele desobedeceu a Deus. Aí isso que Saul fez Deus tirar o Espírito Santo dele? Fez. Bom, então eu conheci a mente de Deus. Se eu fizer a mesma coisa hoje, Deus vai fazer a mesma coisa que fez com Saul. Acabou. É simples. Aí o que eu faço? É escolha. Ou eu sigo o caminho de Saul, ou eu fujo do caminho de Saul. Acabou. Assim Deus se deixa ser conhecido, amados. E dessa maneira simples. Então você preste atenção nos personagens da Bíblia. Olha para aquele que se relacionou com Deus e foi abençoado. O que esse homem e essa mulher fez? Fez isso. Vai nesse caminho. O que esse homem e essa mulher fez para Deus amaldiçoar? Ou Deus permitir que ele seguisse seu caminho de derrota? Aí ele fez isso. Fuge daquele caminho. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Percebam aqui que Deus ele usa o anjo para falar com João, fazendo uma referência de algo que aconteceu há 1500 e poucos anos atrás. O que Balaão fez? Balaão ele foi escolhido por Balaque. Balaque era o rei dos Moabitas. Vocês vão encontrar essas coisas, não dá para falar tudo, porque a história está em Números capítulo 22 até o 25, depois vocês pulam para o 31. Vocês vão encontrar toda essa história. Toda essa história que nós vamos falar. Eu vou fazer aqui uma leitura, uma análise do que é a doutrina de Balaão. O povo de Deus vinha do Egito, entrou na terra prometida e veio imensamente aquele povo, derrubando quem ele encontrasse pela frente. Venceu os amonitas e se estabeleceu nas províncias dos Moabitas. O rei Moabe, quando viu aquele povo, aquele numeroso povo, ele temeu. Por quê? Esse povo aí, ele veio do Egito, Deus é com eles. Ele temeu. Só que ele não tinha exército, ele não tinha poder bélico para poder entrar de frente com o povo de Deus e lutar com espada. Ele fez o quê? Chamou um dos profetas que tinha um dos maiores prestígios na época. Balaão. Balaão era um homem de prestígio. Balaão era um homem que temia Deus. Balaão era um homem que conversava com Deus. Balaque mandou os príncipes moabitas a chamar Balaão. Para quê? Para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. O povo de Deus não estava nem sabendo. Isso estava acontecendo às escondidas. Balaque estava lá achando Balaão. Balaão, eu vou te dar dinheiro. Eu vou te abençoar muito grandemente se você amaldiçoar esse povo.
Porque esse povo vai lamber a gente. Eles são os meus inimigos, eles vão entrar em guerra com a gente, vai tomar o que a gente tem. Então você amaldiçoa a Israel e a Jacó. Assim Balaão foi e falou com Deus, Deus falou para não ir com eles. Não vá com eles. Daqui a pouco Balaque recebeu a notícia de que Balaão não iria. Balaão foi temente. Deus falou para não ir, eu não vou. Balaque ficou sabendo que os príncipes chegaram lá, ó, ele não quer vir. Manda mais príncipes com prestígio. Fala para ele que eu vou fazer ele ficar rico se ele vir. Balaão recebeu notícia de mais príncipes dos Moabitas e dos Amonitas. O que ele fez, igreja? Foi falar com Deus. Antes ele falou, Balaque pode me dar a casa dele cheia de ouro e prata, que se Deus falar para não ir, eu não vou. E se Deus falar para não falar, eu não falarei. Foi temente. Profeta temente. Mas mesmo assim, Balaão fala assim, ó, fica aqui que eu vou falar com Deus mais uma vez, pela segunda vez, eu vou falar com Deus. Ele vai lá, fala com Deus, e Deus lhe permite, então vai com eles. Mas olha só, você vai falar aquilo que eu colocar na sua boca. Nada além do que eu colocar na sua boca. Amém? E vai Balaão junto com os príncipes dos Moabitas. Aí tem a história da mula, né, igreja? Tem a história da mula, não está no escopo não, mas a história da mula tem uma grande aplicação também, a gente pode aproveitar. Deus se irou com Balaão, colocou um anjo com uma espada na frente de Balaão. Aquele anjo chegaria à vida de Balaão. Só que Balaão não estava vendo anjo. Só a mula que estava vendo. E a mula, por ser um animal de estimação de Balaão, depois eu falo isso para Balaão, né? Por ser um animal de estimação de Balaão, ela queria o bem de Balaão, ela estava desviando do anjo que estava com a espada desembanhada e ia pegar Balaão. Mas a mula, ela desviava e Balaão batia nela. Daqui a pouco o anjo colocava lá, a mula desviava de novo, Balaão batia nela. Naquele momento que a mula jogou o pé de Balaão contra uma encosta ali, ele chamou a mula na pancada. Aí a mula foi e falou, poxa, eu estou com uma espada que eu tinha te matado, mula. Aí ela fala com ele, quanto tempo eu estou com você? Alguma vez eu fiz isso? Aí Balaão fala, não, você não está entendendo? Eu estou querendo o seu bem. Aí Deus abre os olhos de Balaão e Balaão vê o anjo lá na frente. E o anjo fala assim, ó, se ela não te viu, eu tinha te matado. Às vezes a gente está com pessoas próximas da gente, querendo o nosso bem, a gente não está entendendo. Porque a gente às vezes quer ouvir aquilo que nos convém ouvir. A gente quer aquilo que nos convém, aquilo que já está no nosso intelecto, aquilo que já está no nosso coração. E às vezes todo mundo tem um tapinha nas costas. É muito bom quando você ouve uma crítica construtiva, ninguém quer. Como um amigo seu olha para você assim, ó. Agora todo mundo tem um tapinha nas costas, né? Seu cabelo que lindo, seu cabelo maravilhoso. Que cabelo, meu Deus, né? Todo mundo quer ouvir na frente coisas que agradem. Mas aqueles que são sinceros com você, aqueles que querem te ajudar, às vezes a gente não está entendendo. A mula tem essa aplicação para as nossas vidas. Olha ao seu redor as pessoas que de fato querem o seu bem. As pessoas que falam coisas para que você tenha, com críticas construtivas para que você cresça. Tem pessoas que vão olhar e vão deixar você ali, ó. Não tem nada a ver comigo, não é parente meu. E te dando para lá. Mas tem pessoas que vão se importar com você. E às vezes vão falar coisas para você que talvez os seus ouvidos vão ouvir e não vão gostar. Mas é para o bem. A aplicação dessa mula é importante para isso. E Balaão foi. Balaão foi lá. Chegou lá e aceitou aquilo que Balaque tinha lhe proposto. Ele fez o primeiro altar. Na verdade foram 7 altares. Ele fez a primeira sequência de altares. Ali ele colocou a oferta. Estranho da igreja. Interessante, né? Para que Deus se manifestasse e falasse, tinha que ter sacrifício. Isso foi desde ali atrás. Para que Deus fale, tem que ter
sacrifício. Para que Deus se manifeste, tem que ter sacrifício. Colocou ali o altar, colocou as ofertas e Deus falou. Falou para Balaão para que Balaão não amaldiçoasse o povo, mas que abençoasse o povo. E Balaão foi lá e falou para Balaque. Ó, Deus falou para não amaldiçoar, mas sim abençoar. E ele foi abençoar, Balaque ficou chateado. Vamos para o segundo, vamos mudar daqui, talvez é o lugar. Vamos mudar daqui, vamos de lá do outro lado lá. Aí está o povo de Deus lá, contado, grande, numeroso. Aí eles mudam de lugar, Balaão fala assim, ó. Faça aqui, construa aqui mais 7 altares. Talvez daqui dê certo. Balaão ali foi, colocou as ofertas, sacrificaram o Senhor, Balaão se retira, sempre se retirava, para Deus falar com ele. Deus mais uma vez, sem o povo de Deus saber, Deus mais uma vez mudou a maldição para a bênção. Ele não deixou, Deus não permitiu que Balaão proferisse maldição para o povo dele, embora Balaão fosse um profeta de muito prestígio naquela época. E nessa segunda profecia de Balaão, algo importante, Deus fala para os lábios de Balaão: não vejo falha em Israel, em Jacó, não vejo falha em Israel para os amaldiçoar. Não vejo. Contra a casa de Jacó não há encantamento. Não há encantamento. De igual forma foi o terceiro conjunto de altares. Terceira vez, mais 7 altares, mais ofertas colocadas. E a profecia não mudou, igreja. Deus mudou a profecia de maldição para bênção. Deixou Balaque, o rei dos Moabitas, chateado. Aí ele pega e faz isso aqui, ó. Bate palma com desdém de Balaão. Muito bem, Balaão. Muito bem. Eu te chamo para você amaldiçoar os meus inimigos e por 3 vezes você os abençoa. Aí Balaão falou: eu não te falei que aquilo que Deus colocasse nos meus lábios eu falaria? Deus não quis amaldiçoá-los. Deus não quis amaldiçoá-los. Aí você então fala com o seu Deus, porque você deixou de ser muito prestigiado. O que eu tinha para te dar era muito grande. Aí Balaão saiu para o seu lugar e Balaque também. Aí eu fiquei pensando, mas Balaão foi fiel a Deus. Balaão falou aquilo que Deus não amaldiçoou o povo. Foi um profeta que foi fiel a Deus. Aonde está o erro de Balaão? Aí, nessa história, eu ainda não tinha enxergado. Porque até o presente momento, onde eu vos falei aqui, Balaão foi bastante fiel a Deus. Embora, igreja, o que me chamou a atenção no segundo local foi que Deus falou pelo lugar de Balaão: não vejo erro em Jacó e nem falha em Israel para que eu vos amaldiçoe. Por quê? Isso foi importante Deus falar, e esse versículo não pode ser negligenciado. Se vocês ir lá na frente e vocês verem Josué capítulo 7, quando Deus fala que eles entrariam além dos muros de Jericó e tomaria Jericó, e os despojos da batalha seriam do Senhor. O que aconteceu? Todo mundo sabia disso. Vocês entenderam? Antes de nós entrarmos em Jericó, nós vamos vencer, Deus vai dar aquele povo na nossa mão, mas os despojos é todo do Senhor. Vocês entenderam? Entendemos! Amém. Quando entraram em Jericó, Deus cumpriu. Deu a Jericó nas mãos do povo. Só que ali teve um problema. Teve um homem que, com seus olhos, ele olhou um negócio lá, precioso, na verdade foram dois utensílios preciosos, ele olhou ali e foi mais forte do que a obediência dele. Ele pegou aquilo e guardou, escondeu dentro da sua tenda. O homem não pode ver,
mas nada podemos esconder dos olhos de Deus. Nada se pode esconder dos olhos de Deus. O que aconteceu? O povo de Deus foi lutar, foi batalhar com um povo insignificante em guerra, o povo de Ai. Foram lá espiar lá, vieram até com desdém, vieram até assim, menosprezando. Ô, José, não precisa mandar muita gente lá não, o povo é minúsculo, nós ganhamos um povo maior, manda um soldado só para ganhar eles, que a vitória é certa. Quando foram lá lutar com o povo de Ai, que era insignificante, o povo de Deus saiu correndo. O povo de Ai colocou eles correndo. Por quê? Porque eles estavam em falha com o Senhor. Eles estavam em erro com o Senhor. Tinha alguma coisa aí encoberta que fez com que a batalha não fosse ganha. Depois que houve o conserto, depois que Josué chamou e houve o conserto, aí sim, o povo ganhou a batalha. Por que eu trouxe isso? Porque a gente vê a condição que nós precisamos estar para que, mesmo que a gente não saiba, mas aquilo que conspiram contra a gente, se você estiver andando em Cristo, se você estiver direitinho com o Senhor, por mais que façam contra você, não haverá encantamento. Foi falado aqui nessa noite. Gênesis capítulo 12, versículo 13. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por isso que Balaão não mudou a profecia que Deus colocou nos seus lábios. Se Deus não abençoar, não posso eu amaldiçoar. Ele sabia que aquele que amaldiçoasse o povo de Deus seria amaldiçoado. Deus te protege, amado. Deus te guarda. Você é protegido por Deus. Olha só, a Bíblia não nos deixe ter outro entendimento a não ser esse. A palavra de Deus agora, até o presente momento lida, não deixa a gente ter outro entendimento a não ser esse. Deus guarda a gente. Deus protege a gente. Ou seja, o ataque externo não atingiu o povo de Deus. Guarda essa palavra. O ataque externo não atingiu o povo de Deus. Mas ainda a gente não chegou ao ponto, porque Deus repreendeu lá em Apocalipse os caminhos de Balaão. Quando você olhar em Números capítulo 25, ou depois de 24, onde termina a interação de Balaão com Balaque, no 25 a Bíblia diz que os moabitas, conforme está escrito aqui, ó, e a gente leu em Apocalipse, os moabitas pegaram as suas mulheres lindas, bonitas, e começaram a seduzir os homens de Israel. Colocaram para seduzir os homens de Israel. Os homens de Israel começaram a olhar para as mulheres moabitas e começaram a se encantar com elas e a fornicar com elas. E se deixar levar e começar a adorar o Deus Baal. E pararam de adorar o Deus Altíssimo. Começaram a adorar outros deuses, mais precisamente o Deus Baal. E começaram a se colocar diante do altar do Baal e começaram aquilo ali. Aquilo ali para o Senhor. Moisés fala sobre isso. Aquilo ali para o Senhor foi abominável. Porque eles começaram a transgredir aquilo que o Senhor lhes tinha falado. Em Êxodo capítulo 20. Adorar somente o Senhor seu Deus. E somente diante dele se prostrar. Quem que deu a ideia? Quem foi o idealizador dessa história? Aí você vai ver lá em Números capítulo 31, que Moisés ele fala, e lá em Gênesis, lá em Apocalipse também você leu junto comigo, que quem idealizou a ideia de colocar as mulheres moabitas e midianitas diante do povo de Deus foi a ideia de Balaão. Foi Balaão que deu a ideia. Foi Balaão que aconselhou colocar as mulheres diante do povo de Deus. Ou seja, ele sabia que profetizar maldição contra o povo de Deus
não adiantaria de nada. Porque o ataque externo, o ataque vindo de fora para dentro do povo de Deus não vai adiantar nada, porque eles têm proteção de Deus. O que Balaão fez? Ele mudou a estratégia. Ele fez o povo de dentro para fora se amaldiçoar. Lembra que Jesus lhes falou que o que contamina não é o que entra, mas sim o que sai. Ele usou, Balaão foi esperto. Ele conseguiu driblar aquilo que Deus, ele não conseguiria mudar os princípios de Deus. Eu não tenho como amaldiçoá-los, mas eu vou fazer eles se amaldiçoarem. Aonde está a igreja? É a brecha que nós, seres humanos, damos. É a brecha com o apóstolo Tiago, ele fala isso lá na frente. Tiago ele fala isso no capítulo 1, versículo 12 ao 15. Ele fala que bem-aventurado o homem que é provado, pois aprovado receberá a coroa da vida. Quando vós forem tentados, não diga de Deus sou tentado, porque Deus não tenta e nem se deixa ser tentado. Quando a gente é tentado, nós somos atraídos pela nossa própria concupiscência. O que é isso, igreja? Desejo. O desejo que há em cada um de nós, que é a brecha que nós damos para que o diabo entre. Quando colocou a isca para o povo de Deus, eles caíram. Por quê? Porque eles desejaram aquelas mulheres. Percebam que de fora o ataque não pegou. De fora o ataque não nos atingiu, porque Deus estava protegendo. E é assim que Deus faz. Ele protege. Mas de dentro para fora, quem tem que se proteger são os pais. Aí é que entra o temor. Aí é que entra o temor. Nós temos que nos proteger contra os ataques que vêm de dentro para fora. O apóstolo Paulo, entendendo isso, ele fala para o povo de Gálatas. No capítulo 5 de Gálatas, ele diz que o Espírito milita constantemente contra a carne, para que um não faça o que o outro quer. A nossa carne, a sua carne, a minha carne, ela vai militar incessantemente contra o Espírito. E a gente sabe que o apóstolo Paulo, até lá em Romanos capítulo 8, ele fala que aqueles que andam segundo a carne criam inimizade com o Senhor. Mas aqueles que andam segundo o Espírito são amigos de Deus. Pastor, e como eu luto nessa peleja tão pesada, pastor? Como que eu luto nessa peleja tão pesada? A gente tem que alimentar um, igreja. A gente precisa alimentar um. Porque senão, quando eles caírem na mão, um vai perder. Quando o meu espírito cair, com o espírito cair com a minha carne na mão, brigando aqui dentro, um vai perder. Agora, qual que está mais alimentado? Qual é aquele que está mais alimentado? Qual é aquele que eu tenho alimentado diariamente? Vocês lembram que Jesus Cristo, quando acabava o período de evangelização, Jesus Cristo acabava o período do templo, ali onde eles estavam no templo, os discípulos iam dormir, Jesus Cristo subia para o monte. Ele subia para o monte e lá ele orava e ia falar com o Pai. O que ele estava fazendo ali? Fortalecendo o Espírito. Portanto, lá em Lucas capítulo 22, quando Jesus Cristo fala, no momento que ele estava peregrinando ali, deixou os discípulos aqui, 3 discípulos andavam com ele, que era Pedro, Tiago e João. Fica aqui que eu vou ali rapidinho. Eu vou ali rapidinho. Jesus, quando estava orando, ele fala uma coisa muito interessante. Verdadeiramente, a carne é fraca, porque ele é sujeito ao pecado. Mas Jesus fala assim, o espírito dele é forte. Ele queria dizer que o espírito dele estava forte. Ele suou sangue, mas não cedeu. Vai haver um momento que eu e você, nós, ao sairmos dessa porta, situações acontecerão na nossa vida, a depender de como você está espiritualmente, você pode ser carnal ou espiritual. Certa feita, eu estava
no aeroporto ali, e vou explicar para vocês o que eu quero dizer. Depois de entrar aí mais uma vez nesse assunto. Eu estava no aeroporto ali, estou vendo um carro vindo, um rapaz, já não sei se queria mostrar o carro, o som dele, colocando aquela música, filho, eu quero tá, dentro do carro, altão. Ele mostrando, parecia ser um evangelho, não sei. Filho, eu quero, dentro do carro dele, carro bonito. Aí lá na frente tinha uma blitz, parou os carros todinhos. Ele parou, veio um motoboy atrás dele. Pá! Bateu atrás dele, o carro dele. Aquele sorriso alegre, aquela pessoa que estava inspirando o cristão saiu do carro com ódio. Não! Você matou meu carro! Ele parecia que queria engolir o motoboy. No momento em que houve a luta do espírito contra a carne. É fração de segundo, onde você tem que fazer o discernimento. Eu tenho, nós temos. Eu sou um cristão e entendo. E quem não é crente? Que olha aquilo. O evangelho estava. O cristão, pai, Deus socou a cara do motoboy, tadinho do motoboy. Ao invés de nós mostrarmos a imagem de Cristo, nós mostramos de forma antagônica, nós mostramos o contrário. Por isso que nosso espírito tem que estar forte, para que nós não possamos deixar a carne soltar na frente e dominar a gente, porque na carne está a ira, está o ódio, na carne tem desejos que vai levar a gente para o abismo, e nós precisamos dominá-la. E para dominá-la, a gente precisa buscar, amados. Você precisa, eu preciso, nós precisamos. Isso é algo que pode ser coletivo, mas inevitavelmente isso tem que ser individual. Isso você tem que entrar no quarto da sua casa, você tem que manter uma comunhão com o Senhor. Se nós olharmos agora, lá na janela 1040, quem já estudou sobre isso sabe, lá no cinturão, assim um pouquinho da linha do Equador, lá para a África, Oriente Médio, os países que são predominantemente muçulmanos, já estão começando a virar cristão. Países que tinha 2.000 cristãos, agora já tem 5, porque aos pouquinhos, missionários que estão lá, entregando as suas vidas, estão fazendo a diferença. Não sei. Pregando o evangelho em meio Tá lá em à cima. ameaça de morte. Isso não é uma coisa séria, irmãos. Uma coisa séria. Ela que comprou, botou Foi tudo falado fora. aqui nessa noite diversas vezes sobre a volta de Cristo. Foi cantado aqui nessa noite sobre a volta de Cristo. E eu dou glória a Deus. Assim que tem que ter os nossos cultos. Não é culto buscando bens materiais. Culto buscando carro, casa. Deus não dá para estudar. Mas meu Cristo, o seu Cristo falou assim, ó, buscar primeiro o reino do céu, a justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Coloca na frente, na fila, na ponta. Você pode. Está pronto para quando o Senhor te chamar. Quando o Senhor me chamar, nos chamar, a porta se abrir, a lâmpada está na sua mão, o azeite ainda guardado, acesinha. E como aconteceu lá com Balaão, o ataque vem de dentro para fora. Um dos meus maiores inimigos. Eu vou até mandar outro, que eu esqueci de mandar. Sou eu mesmo. Da peça. Desculpa, não me interprete mal. Mas você acorda com o inimigo. Calma, amanhã eu sou sua esposa, não, pelo amor de Deus. Não é você não, quer. A gente não acorda com a sua esposa, não. Somos nós. Se você não tiver com ele ali, ó, dominado, se a sua carne não for dominada pelo Espírito, está elevado, pronto para poder honrar a Deus, a sua carne vai te dominar. A sua carne vai te dominar. Porque se vier uma afronta para você, imagina você está lá na Atacadão. Lá na Atacadão, vou criar aqui um cenário hipotético aqui. Ó. Você está no Atacadão cansado, já está 3 horas na fila do Atacadão. Você é crente. Você está num combozinho na fila. Todo mundo vê que você é crente. Segura.
Todo mundo já viu que você é crente, porque você está mostrando que é crente. E é bom fazer isso. Você está 3 horas cansado, ar-condicionado lá já desligou, você está ali, ó, estressado, querendo ir embora. Aí vem uma pessoa com 3 carrinhos lotados na sua frente. E entra. Vai imaginando aí o que vai acontecer. Hã? Vai imaginar, quem tem pressão alta não tomou remédio é perigoso. É perigoso. Vai levar vocês de novo? É automático. Automático. Vai começar a ter uma mistura. Você vai querer ser parceiro com a tua mistura dentro de você de raiva. Você está me vendo que não? Né? E você vai ficar, vou ou não vou? Vou ou não vou? Hã? E você tem que ter muito cuidado. Levar mãe tira, né? Amanhã é só nós, amanhã Imagina se acontece isso no atacadão lá, e eu tô batendo boca. Batendo boca, daqui a pouco eu tô batendo. Aí você tá no atacadão, na hora que aconteceu o barulho lá, você vem assim, ó. Isso aqui não foi ali. Não foi aquele que deu um tapa na cara do rapaz, não foi aquele ali. Não foi aquele que tava brigando, tá babando, de raiva. Agora tá brigando. Agora tá brigando. Fala pra mim se isso não é um escândalo. Roger. Às vezes você não evangeliza, não ganha pessoas somente com palavras, não. Você ganha com atitudes. Você ganha com atitude, comportamento. Porque as pessoas estão te olhando, vizinhos estão te olhando, amigos de trabalho estão te olhando, a sociedade está te olhando, e eles estão sedentas para ter o seu Cristo, mas eles querem ver se vale a pena. Eles querem ver se vale a pena. Meu Deus. Eles querem ver se vale a pena. Percebam que o ataque externo, Deus te protege. Não se preocupe com isso. O ataque externo, Deus te protege. Deus te guarda. O problema é o ataque interno. O problema é o ataque interno. Porque o diabo, ele, se você bloquear as brechas da carne, ele não tem aonde entrar. Ele só consegue. Você acha que o inimigo anda com uma bolsa cheia de ferramentas para atacar a gente? Não, ele não anda com a bolsa cheia de ferramentas. Ele não anda. Sabe por quê? A ferramenta anda com a gente. Ele fica olhando o momento oportuno para poder entrar. Esse cenário hipotético que eu entrei, ele ficou ali olhando, ó. Aí de repente ele sopra. Por que você não entra na frente daquela mulher? Entra lá, não está vendo não. Ele cria a situação. E de repente a pessoa entra logo na sua frente. A pessoa entra logo na sua frente. E o inimigo fica só olhando. E às vezes até soprando. Ah não, pastor, não sopra não. Ninguém não sopra não. Sopor na boca de Pedro. Para tentar desvincular Jesus daquilo que Jesus tinha para o seu caminho. Ele entrou nos lábios de Pedro. Não vai soprar nos meus ouvidos? Claro que vai. O currículo dele é extenso, amados. Vencer ele, nós sozinhos, quase que impossível, só com Jesus. Por isso que nós temos que ter a presença de Cristo, porque Jesus o vence. Se nós estivermos sozinhos, como canta uma irmãzinha da igreja lá, não tente sozinho, você não vai conseguir. Sozinho não dá. Então ele cria situações. Ele fica na brecha, esperando o momento certo para poder entrar. Ele fica na brecha, esperando o momento certo para poder entrar. E o momento certo quem dá ou não somos nós. Somos nós. Se você soa sangue, mas se você bloqueia a impetuosidade, a impulsividade da sua carne, o diabo não entra. Se você fica num cantinho assim, às vezes está chorando, lá com a pressão estourando a 20 por 8, 20 por 10, está ali, ó, meu Deus do céu, meu Pai, que humilhação que eu estou sofrendo aqui, mas quietinho no Senhor. O diabo fica bem assim, ó, explode, rapaz, explode, mulher, explode. Há tempos atrás você deixava isso parar, não. Há tempos atrás você arrebentava tudo. O antigo homem, a antiga mulher, levanta aqui, faz alguma coisa. Mas você fica ali, ó,
de suar, vencendo a carne. Vencendo a carne. Aquela situação pode ter te humilhado, mas biblicamente você será exaltado. Aquele momento ali que você passou pode ter te humilhado, as pessoas podem ter te olhado, que bobo, não fez nada. Mas no mundo espiritual, de acordo com o que o nosso Cristo falou, que ele abate os soberbos e dá graça aos humildes. Só que assim, falar que para vocês está muito simples. Imagina se eu passo por isso. Eu tenho que estar forte. Porque é muito fácil, esse microfone está falando para vocês isso, mas a palavra está fazendo assim, ó. É igual esse som aqui, está reverberando assim, ó. Para todos nós. Eu também tenho que ter isso se porventura eu passar por uma situação dessa. Eu falei assim, uma situação hipotética aqui. Mas a gente precisa estar forte. Fortaleça o seu espírito, amado. Alimente ele. Alimente ele. O povo só caiu lá atrás porque o Espírito Santo estava destinado a apenas algumas pessoas. O Espírito Santo era só para sacerdotes. Na época não tinha reis no povo de Deus. Mas só para sacerdotes e profetas que o Espírito Santo estava. E quando lhe foi colocado a bandeja das mulheres moabitas que eram bonitas, os midianitas que eram bonitas, os homens caíram. Mas hoje a gente tem o Espírito Santo de Deus, que foi amplamente mencionado aqui nessa noite. Amplamente foi falado através de louvores e as oportunidades que tiveram. Falaram do nosso amigo Espírito Santo, que nos fortalece. Está conosco, pois está aqui porque é o nosso consolador. Está fraco? Não está conseguindo orar? Não está conseguindo buscar? Peça o Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo. Restabeleça aquela comunhão que outrora tinha. O pastor Rodrigo, eu e minha esposa, né? A gente vinha aqui, saindo lá do aeroporto, novos convertidos. O pastor Rodrigo, sempre com a paciência dele para subir monte. A gente adorava subir monte, era uma coisa nova para a gente. Mas a gente tinha uma sede de buscar a Deus. E às vezes isso vai minguando, diminuindo. Aquela sede que outrora nós tínhamos, às vezes não temos mais. Se você parar para pensar, eu vejo isso em minha vida. Às vezes nós não temos tempo para orar. Mas quando você para numa arrasta para cima, você fica 3 horas e você não percebe. Como é que justifica isso diante de Deus? Que eu não tenho tempo para eu criar uma comunhão com o Senhor, mas eu fico rindo diante de uma tela, jogando para cima, rindo, quando você para e olha, já se passou 3, 4 horas. 4 horas que poderia ser uma comunhão abençoada com o Senhor, para que você se fortalecesse, eu me fortalecesse, para quando brigar com a carne, entrar em conflito com a carne, quem ganharia? O Espírito. Só que a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas e nós estamos fazendo a nossa escolha. Nós estamos fazendo a nossa escolha. Paremos, refletimos, gente, e buscamos mais o Senhor. Olhemos aquilo que está nos envenenando. Ai, olha aquilo que está te envenenando, que está me envenenando. Isso está acabando com a minha comunhão. Está tirando o meu tempo. Olha, reflita. O nosso espírito precisa estar forte. Porque a evangelização, você mostrar Jesus, você precisa disso. Eu preciso disso. Para mostrar Cristo. Apresentar a Cristo. Afinal de contas, onde Jesus está? A destra do Pai. Mas tem os seus embaixadores aqui. Os responsáveis por mostrar quem é Jesus. Somos nós. A igreja de Cristo, responsáveis por mostrar Jesus, por apresentar Jesus. A uma pessoa que não conhece Jesus, ei, ó, esse é Jesus. Como que a gente apresenta? Não basta.
a minha atitude, as minhas palavras, o meu comportamento, apresenta Jesus para a humanidade. Assim que a gente apresenta Cristo. Jesus está em vocês, no comportamento de vocês, no nosso comportamento. Amém, irmão? Amém. Que Deus possa abençoar os irmãos. Eu espero que essa palavra possa ter encontrado um mínimo nos vossos corações. Amém? Que Deus possa nos abençoar e saímos daqui com esse, continuar com esse propósito. Lute, ore, consagre a sua vida para que o seu espírito esteja acima da sua carne. Porque não tem como evitar uma hora de mudar. Não tem como evitar. Uma hora vai ter briga entre os dois. Às vezes é constante, às vezes é esporadicamente, mas uma hora a carne e o seu espírito, eles vão lutar. Aí só depende da gente quem vai ganhar essa briga. A palavra do Senhor diz, Romanos capítulo 8, aqueles que andam segundo sua inimizade com o Senhor. Mas aqueles que vivem segundo o Espírito são inimigos de Deus. Isso que é importante. A gente espiritualmente está forte. Amém? Que Deus nos abençoe poderosamente. Eu digo mais uma vez, eu sou muito grato. Tá? Deus abençoe todos vocês. Nós vamos fazer festividade lá também. Não tem como você fazer festividade. Morar em roça, né? Você sabe onde o vento faz a curva lá, gente? 2 quilômetros depois. Depois que o vento faz a curva. É longe, tá? É longe. Mas a gente vai fazer festividade lá para convidar os irmãos para a gente fazer um barulho santo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe as palmas logo no nome santo do Senhor Jesus. Palavra do Senhor. Com certeza, Deus falou em cada coração. Conteúdo, Elias.